concordamos que nenhum país vive em paz. Sempre tem alguma treta envolvendo a população, o governo ou os dois. E no Brasil também não foi diferente. Tivemos diversas revoltas e até guerras contra injustiças impostas na sociedade. E serão dessas revoltas barra guerras que iremos comentar no vídeo de hoje. Porém, assim como Jack o Estripador falava, vamos por partes. Mas se você quiser pular outras partes e ir diretamente à parte que você quer, tem os capítulos aqui na descrição. Então se você já curtiu o tema, compartilhe o vídeo para mais pessoas e também não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos finalmente 600 inscritos. E também não se esqueça do like para ajudar o vídeo a ser mais recomendado, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo! Hey ho, tudo bom? Eu sou o Felipe e você é muito bem-vindo ao Café História. Como dito antes, vamos começar com a parte 1, Revolta da Vacina. Eu queria começar já falando dessa revolta porque passamos por algo bem recente com a pandemia do coronavírus, em que diversas pessoas se revoltaram contra a obrigatoriedade da vacinação. Só que lá para 1904, ao invés de ser coronavírus, eram coisas um pouquinho piores, como por exemplo, febre amarela, varíola, cólera e até uma bem levinha chamada peste bubônica. E todas essas doenças causavam pequenas epidemias em diversas regiões do Rio de Janeiro, geralmente causadas pelo mau saneamento básico e esgotos a céu aberto. E essas pessoas que moravam nessas regiões precárias ficaram desalojadas pela proposta de modernização do presidente Rodrigues Alves. Mas aí beleza, o governo precisava de algumas formas para conter essas doenças. Então chamaram um médico sanitarista, Oswaldo Cruz, que propôs uma campanha de vacinação contra a varíola obrigatória a toda a população. Sem contar que também começou ações para encontrar focos de mosquito para evitar a febre amarela e um programa de caça-ratos para a peste bubônica. Porém, algumas dessas ações saíram do controle, como por exemplo a anti-mosquitos, que abusavam da autoridade e comandavam reformas ou até demolições obrigatórias de casas. E sobre a peste, a ação era que a pessoa ganharia dinheiro se ela levasse ratos mortos para o centro sanitário. E como valia dinheiro e era um dinheiro fácil, muitas pessoas começaram a fazer criadores de ratos em suas casas. Meu Deus. E a obrigatoriedade da vacinação e algumas restrições impostas pelo governo para quem não estivesse vacinado começaram a insatisfazer a população e gerar as primeiras revoltas, onde o primeiro motim foi em 10 de novembro de 1904, com os dizeres de abaixo a vacina. Mas em questão de poucos dias o cenário pacífico está virando um cenário de guerra, havendo desde tiros a arremessos de pedra na cabeça dos policiais. Porém a revolta perdeu força quando em 16 de novembro do mesmo ano, o presidente decretou o estado de sítio, o que fortificou as forças militares e permitiu uma ação mais agressiva contra a revolta, o que fez em 23 de novembro de 1904 encerrar a revolta da vacina. Parte 2, Revolta da Chibata. Passando agora para outra revolta em 1910 que também aconteceu no Rio de Janeiro, mas agora com marinheiros que estavam insatisfeitos pelos castigos físicos, ou chibatadas, aplicados a eles. Nessa época, quando um soldado alistado fazia um erro grave, era permitido um castigo a chibatadas, o que era realmente um castigo bem cruel. Então, cansados desses abusos, soldados tomaram controle dos encouraçados São Paulo e Minas Gerais e apontaram os canhões em direção ao Rio de Janeiro e ameaçaram atirar caso suas reivindicações não fossem aceitas. Então foi enviado ao presidente Hermes da Fonseca um manifesto de reivindicações, e durante as negociações foi prometido aos marinheiros as reivindicações e uma anistia pela revolta, mas foram enganados pelos seus superiores e alguns foram presos na Ilha das Cobras. Já outros foram para o Amazonas trabalhar nas seringueiras e também na ferrovia que estava sendo construída na região. Parte 3, a Guerra do Contestado. Agora saindo do Rio de Janeiro para ir para o sul do país, estava ocorrendo um conflito entre as regiões de Paraná e Santa Catarina, movida principalmente pela insatisfação política e social da população, mas também com outro pilar que era o religioso, o messianismo. Mas nos aprofundando um pouquinho mais sobre o assunto, no início do século XX, iniciava-se uma grande expansão ferroviária no Brasil, comandada pela empresa Brazil Rail Company, que nessa época ganhou uma faixa de terra de 15 quilômetros do governo na região sul, o que fez muitas famílias que moravam nessa faixa de terra ficarem desalojadas, agravando ainda mais quando a Southern Brazil Lumber and Colonization ficou com as terras à margem da ferrovia para extrair madeira e erva mate da região. Isso claramente deixou o povo pé da vida, até porque eles chegaram do nada já tirando postos de todo mundo. E sem contar que, com a finalização da ferrovia, diversos funcionários que trabalharam nela ficaram desempregados. Nesse momento entra uma pessoa bem importante nessa história, um autodeclarado monge chamado José Maria, que se instalou na região e começou a criar uma comunidade onde atuava como curandeiro,
conselheiro e prometia uma salvação para as pessoas. Com essas promessas em meio a essa situação, ele adquiriu muitos seguidores, tendo além do elemento religioso, a organização militar e a adesão dos ideais monarquistas, fazendo duras críticas ao governo republicano e armando a população dessa comunidade. Todas essas ações foram vistas como ameaçadoras pelas autoridades, que fizeram diversos ataques e invasões dessas comunidades em busca de José Maria, que constantemente fugia dos militares para diversas cidades próximas. E com toda essa pressão feita pelo governo, uma hora tinha que ceder. E em 1916, as campanhas militares conseguiram prender os seus líderes e acabar com o movimento messiânico, determinando também o fim da disputa pela região do contestado por catarinenses e paranaenses. Parte 4. Balaiada. Esse movimento, diferente dos anteriores, aconteceu ainda quando o Brasil era um império, mais especificamente no período regencial. Os motivos são novamente miséria e opressão, porém contando mais um fator, que era a crise econômica que estava acontecendo na região, uma época que ficou conhecida como a crise do algodão, que fez o valor desse produto no mercado externo perder muito valor e desesperar os produtores. E com essa situação, a miséria e a fome se agravou mais ainda, fazendo o povo ficar cada vez mais descontente. E esse descontentamento mobilizou os primeiros movimentos contra as injustiças sociais. Mas não foram apenas os pobres que aderiram a esse movimento. As classes médias urbanas também aderiram ao movimento pelo seu descontentamento político, pois nessas regiões do Nordeste ocorria muito uma situação que era o voto de cabresto, que basicamente eram coronéis que forçavam a população a votar no candidato que ele escolhesse, aumentando mais ainda a sua chance de ganhar a eleição. Mas mesmo sem organização nenhuma, a balaiada eclodiu em 1838, onde tomaram a cidade de Caxias, uma das mais importantes do Maranhão, em 1839. E com a tomada da cidade, organizaram um governo provisório e expulsaram todos os portugueses da região. Mas assim como a revolta da vacina, em questão de poucos dias se tornou um movimento muito agressivo, ou radical, em que se juntaram ao movimento escravos fugidos, desordeiros e criminosos, que promoveram diversas cenas de violência e vingança social. Porém, essa radicalização da revolta fez com que a classe média se desvinculasse do movimento e ficasse contra ele, até mesmo fazendo formas de contê-lo, e essa ajuda fez com que as forças militares da região fortalecessem cada vez mais, conseguindo assim em 1841 conter a revolta. Mas diferentemente da revolta da Chibata, que os marinheiros foram enganados e presos, os revoltosos da balaiada tiveram suas reivindicações atendidas e anistiados por Dom Pedro II, assim de vez e finalizando a revolta. Parte 5. Sabinada. A Sabinada foi um movimento liderado pelo médico Francisco Sabino, até por isso o nome do movimento, onde queriam instituir uma república baiana até o momento que o imperador atingisse a maioridade. A Sabinada foi bem curta, durando apenas um ano, entre 1837 e 1838, organizada principalmente por pessoas mais cultas e de classe média de Salvador, ou seja, pessoas com condições financeiras. Porém, eles esperavam que pessoas com mais bufunfo entrassem no movimento junto com eles, como por exemplo os fazendeiros ricos e senhores de engenho, porém não deu muito certo. Por outro lado, os próprios líderes do movimento se recusaram a se envolver com a população mais pobre, com medo de acontecer igual foi na balaiada e fazer o movimento se tornar um movimento radical. A principal causa da Sabinada foi novamente insatisfação política, como a nomeação de autoridades pelo governo regencial para governar a Bahia, onde os revoltosos acusaram as autoridades de serem despóticas, repressoras e extremamente centralizadoras. Eu não faço a mínima ideia do que seja despóticas. Enfim, voltando, essencialmente o estopim foi o recrutamento obrigatório para combater a revolta dos farrapos, que eu posso abordar no vídeo futuro se vocês quiserem, deixe nos comentários. Mas enfim, os revoltosos conseguiram apoio do exército baiano e tomaram diversos quartéis na capital, e em seguida o poder em Salvador em 7 de novembro de 1837, proclamando assim a República Baianense, onde o seu período duraria até a maioridade do imperador. Porém, o governo não queria nem saber até quando ia durar. Queriam tomar de volta de qualquer jeito a república separatista, reprimindo assim com muita violência, desde queimando casas até executando pessoas. O líder Francisco Sabino tomou a pena de desterro, que é tipo um exílio, e foi para Mato Grosso. A Sabinada foi um movimento muito pouco importante por não abranger uma região tão grande além do que a própria capital de Salvador, e também por não proporem coisas relevantes para a população mais pobre. Mas, bem no mais é isso. Eu abordei bem resumidamente esses temas que são os mais estudados para ficar melhor de vocês entenderem. E eu sinceramente espero que vocês tenham entendido. Então, se você gostou do vídeo, recompense com um like e uma inscrição. E também não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui do canal para você continuar aprendendo. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até semana que vem e... fui!
Jerónimo.